Início a mais uma videoaula com o tema atletismo. Na aula de hoje falaremos sobre o que é atletismo, o que é essa modalidade atletismo. O conteúdo são os esportes, o tema, os esportes de marca. O subtema, no caso, o atletismo, e o assunto de hoje é o que é atletismo. Nós começamos com a pergunta: o que é atletismo? Pois todos os anos, quando eu trabalho esse tema, muitos alunos acabam confundindo as modalidades específicas do atletismo com outras modalidades esportivas. É muito comum me perguntarem se o ciclismo faz parte do atletismo, a natação, a ginástica, né? E a videoaula de hoje é justamente para a gente esclarecer quais são os limites do atletismo. E eu explico que não, natação, assim como ciclismo e outras modalidades que comumente me perguntam, são modalidades próprias, com características próprias, com regras próprias. No caso do atletismo, nós temos uma definição que nos leva a entender os limites dessa disciplina esportiva, né? O atletismo é um conjunto de esportes constituído por várias modalidades. E quais são essas modalidades? São as corridas, a marcha, os lançamentos e os saltos. De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, com exceção de algumas corridas de longa distância, que são praticadas em vias públicas ou até mesmo no campo. Quando a gente fala campo aqui, não é o campo de futebol, não é a corrida realizada, por exemplo, num jogo de futebol. Nós vamos ver mais para frente que existe um tipo de corrida que são realizadas em meio à natureza. Aliás, existem vários tipos de corrida que são praticadas no meio da natureza. E, portanto, a gente fala que são corridas no campo, tá? Para fazer um contraste com o urbano, ok, pessoal? Assim como a maratona, certo? Agora que você já sabe que atletismo não é natação, que atletismo não é futebol, que atletismo não é basquete, que atletismo limita-se apenas às modalidades de marcha, corridas, saltos, arremessos e lançamentos, a gente começa a entender um pouquinho dessa diversidade que existe dentro da modalidade em questão, né? Tanto é que o atletismo é chamado de o esporte mais democrático do mundo. Esse formato do atletismo que nós conhecemos hoje, ele teve início ali na Inglaterra, no final do século XIX, tá? Pouco antes do surgimento ou do ressurgimento das Olimpíadas, como a gente viu na aula anterior sobre história do atletismo, tá? E nós temos, portanto, as seguintes provas, né? As provas oficiais, que são as corridas, que podem ser divididas em corridas rasas, com barreiras ou com obstáculos. No caso, corridas rasas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula específica de corridas, tá? Mas só para vocês entenderem, corridas rasas são aquelas corridas que não existem nenhum tipo de obstáculo no caminho do corredor. Nem obstáculos naturais e nem obstáculos que são colocados propositalmente, tá? Então, todas as corridas que são feitas dentro da pista de atletismo são corridas rasas, tirando, claro, as corridas que têm as barreiras e as corridas com obstáculos, certo? Nós temos também a marcha atlética, as provas de revezamento, que também estão dentro das corridas, tá? São corridas, é a única modalidade do atletismo que é feita de forma coletiva, em equipes, além das provas de saltos, arremessos e lançamentos, e também as provas combinadas, que eu vou explicar posteriormente para você. Pois bem, tirando então algumas provas de corrida, que nós estudaremos na videoaula específica dessa modalidade, e também a marcha atlética, todas as outras provas do atletismo, ou seja, a maioria das corridas, as provas de saltos, a prova de arremesso e as provas de lançamento, além das provas combinadas, todas essas são realizadas no estádio próprio para o atletismo, né? Quem assiste futebol, está mais habituado com o futebol, é muito comum durante as transmissões esportivas
dos jogos de futebol, né? A gente vê em volta do campo a pista de atletismo. Alguns campos de futebol no Brasil têm aquela pista de atletismo ainda remanescentes, tá? Atualmente, o atletismo possui 42 modalidades oficiais, sendo que dessas 42 modalidades oficiais, nós temos ainda 28 modalidades que são disputadas nos Jogos Olímpicos, né, que são as Olimpíadas. Ou seja, nem todas as atividades do atletismo, nem todas as modalidades oficiais são praticadas nas Olimpíadas, tá certo? Além das Olimpíadas, nós também temos outras competições de atletismo, como os Jogos Pan-Americanos, que é uma espécie de Olimpíadas aqui da América, né? América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Muitas outras provas, como o Campeonato Mundial. Existe uma liga chamada Diamond League, que reúne os melhores atletas do atletismo em cada modalidade e que são disputadas várias etapas ao longo do ano, e o atleta que tiver a maior pontuação no final do ano recebe um diamante, se eu não me engano vale $1 milhão, que é bem interessante, assim, que incentiva bem a prática desse esporte. Além de campeonatos regionais, campeonatos estaduais, enfim, a competição de atletismo tem bastante aí no Brasil e no mundo, tá certo? Bom, agora que você já sabe o que é atletismo e já sabe diferenciar as modalidades, eu deixo aí algumas referências bibliográficas e também de páginas da internet que você pode estar acessando para conhecer um pouquinho mais sobre o esporte. Na próxima aula nós vamos falar sobre capacidades físicas e quais são as relações desse assunto com o atletismo. É uma forma da gente entender um pouquinho mais desse esporte, as diferentes modalidades e também conhecer sobre o funcionamento do nosso corpo, que é um assunto muito importante para conhecer e entender a modalidade atletismo. Forte abraço, bom estudo a todos e até a próxima videoaula.